que não aceitava qualquer condição. Quando vinha sobre a sua cabeça alguma dúvida, ele não se calava como os demais, ele ia até o mestre e perguntava. A Bíblia diz que belo dia, quando Jesus aparece em um vendaval sobre as águas, os demais discípulos ficaram atormentados, mas só um se levantou e disse: olha, se tu és o nosso mestre, deixa-me ter contigo. Uma palavra que talvez não tinha na sua cabeça, porque talvez não compreendesse a lei da física, que tudo que é pesado afunda, mas mesmo assim ele disse: deixa eu ir ter contigo, Senhor. E Jesus o chama, e a Bíblia diz que ele dá alguns passos e começa a esmorecer e afundar. Ele afundou, mas a Bíblia diz que só 2 homens flutuou sobre as águas. Um foi Jesus e o segundo foi Pedro. Por quê? Porque Pedro não aceitava, irmão, a mesmice. Pedro, quando via dúvida, ele perguntava. Esse é o discípulo. O discípulo, ele não aceita o que lhe é ensinado apenas. Ele pergunta, ele questiona. Isso é o verdadeiro discípulo. Pedro era assim. Quando Jesus estava olhando para os demais discípulos, dizendo: olha, o que dizem a multidão que eu sou? Os demais disseram: dizem que tu és Elias, o profeta. Outros dizem que tu és Jeremias, ou Isaías, ou dos profetas que virá. Então Jesus olha para ele e diz: e vocês? O que vocês dizem de mim? O que vocês acham que eu sou? Os demais ficaram titubeando em seus pensamentos, mas só um que era curioso, intrépido, olhou para Jesus, mas não falou da sua razão. Ele falou num momentâneo, num abrir e fechar da sua boca. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas não foi Pedro que falou espontaneamente, mas foi uma revelação que veio do alto sobre a vida de Pedro. Jesus, quando olha para Pedro, vê que Pedro fala uma revelação, olha, fita os seus olhos em Pedro e diz: Pedro, quem te revelou não foi o sangue nem a carne, mas foi o meu Pai que está nos céus. Por que Jesus fala isso? Porque Pedro não estava falando da materialidade de Jesus, da natureza humana de Jesus, está falando da natureza divina. Porque Jesus é um ser de 2 naturezas. A natureza humana, que cansa, tem fome, que chora, sua sangue, que se agonia. Mas a segunda natureza é aquilo que o profeta Isaías diz: e um filho se nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Quando a Bíblia diz que um filho nasceu, é que Jesus nasceu de uma virgem, Maria. O Jesus humano nasceu de Maria por intermédio do Espírito Santo, mas tinha que vir de uma mulher. Ele nasceu. Mas quando o profeta diz: e um filho nos nasceu, e um filho se nos deu, está falando da segunda natureza de Jesus. Aquele que não pode nascer, aquele que é desde o princípio, aonde foi fundado os montes, fundado a terra e o universo, ele estava lá. Por isso que a Bíblia diz que ainda antes que houvesse dia, ele é. E não há quem possa livrar alguém das suas mãos. Operando Jesus na nossa vida, quem poderá impedir? Esse é o Pedro. Glória a Jesus. Que belo dia Jesus disse: eu tenho que padecer, eu tenho que fazer algo por vocês, para a redenção da humanidade. Pedro olha para Jesus, pensando automaticamente que estava apaziguando o coração de Jesus, e disse: não, mestre, se for possível, eu darei a minha vida por ti, você não vai morrer. Jesus olha para Pedro. E alguém me perguntou: pastor Jair, o diabo usa alguém? Eu disse: claro que usa. Se deixar brecha, ponto de contato, ele entra e faz um estardalhaço, e a pessoa fica lá embaixo na lama. Porque quando Jesus olha para Pedro, ele não fala com Pedro naturalmente, ele fala o que estava dentro de Pedro naquele momento. Ele olha nos olhos de Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Quando Judas vai trair Jesus, a Bíblia diz que depois da ceia, o diabo entrou em Judas e ele foi trair Jesus.
Então, se tem pessoas que dão lugar a Deus, mas tem pessoas que dão lugar ao inimigo. Glória a Deus. Por isso que o crente, como eu disse domingo na igreja ali, quilômetro 3, o crente tem que ter raiz na presença do Senhor. Muitos estão querendo apenas os frutos, as folhas, ser bem bonito, bem bonita. Mas o crente tem que ter raiz. Por quê? Você já viu, presbítero, quando alguém corta uma árvore várias vezes e fica só um tronco? Aí é como se ela já soubesse: se eu crescer de novo, vão me cortar. Então, no toco da árvore ainda há vida. E naquele toco, é interessante, ela não cresce porque ela sabe que vai ser cortada, mas ela dá o seu fruto no pé do toco, no pé do tronco. Eu já vi isso, por isso que estou falando. Mesmo assim, é o crente que tem raiz. O crente que tem raiz, quando vem os vendavais, quando vem as dificuldades, quando vem os disse-me-disse, quando vem algo para tirar-nos da presença de Deus, aí por que nós não saímos da presença de Deus? Porque nós temos raízes, a intimidade com Jesus. Quem quer ter raiz aqui nessa noite? Ou melhor, quem tem raiz na presença de Jesus nessa noite? Sai para lá folha, sai para lá fruto, isso o Espírito Santo dá, mas eu quero ter raiz. Quando vier a dificuldade, a provação, o deserto, o vale, eu esteja ficado na rocha que é Cristo Jesus. Glória a Deus. Salmo 1, versículo 3, verso 3 diz: aquele que medita na palavra do Senhor será plantado junto ao ribeiro, dará o seu fruto a seu tempo, as suas folhagens serão verdes. Assim é aquele que está na presença de Deus. Por quê? Porque as raízes faz a árvore ficar verde. As raízes faz a árvore dar fruto, porque ela desce lá embaixo, tira os nutrientes e ela fica frondosa. Então, para ter fruto, tem que vir da onde? De Jesus. Para ser frondoso, frondosa, tem que vir de Jesus. É Ele que dá, é Ele que tem para fazer, é Ele que faz na minha vida e na sua vida. Não adianta, irmãos, ter folha e fruto apenas, mas tem que ter raiz. Raiz na presença de Jesus. E alguém olha para mim e diz: rapaz, eu não vejo talento nele, eu não vejo dom nele, mas tem algo maior do que isso. Tem raiz na presença de Jesus, porque eu estou vendo muitas pessoas com dons, com talento caindo, mas quem tem raiz fica na presença do Senhor. Glória a Deus. O que muda o homem e uma mulher de Deus para que ele permaneça, primeiro é ter raiz. Segundo, é ele ter uma experiência com Deus. A pessoa pode ter 30 anos de evangelho, mas se não tiver uma única experiência com o Senhor, ela está fadada a vir um vendaval e ela dizer: eu não quero mais servir a Jesus. O que transforma, o que nos firma na presença do Senhor é uma experiência com Jesus. Por que eu falo isso? Porque eu encontro no livro de Isaías, já estou finalizando a palavra, no livro de Isaías capítulo 6, do capítulo 1 ao capítulo 6, Isaías não tinha uma experiência plena com Deus. Se você vê as profecias de Isaías, capítulo 1 ao capítulo 6, e depois do capítulo 6 em diante, você vai ver um Isaías diferente. Por quê? Porque no capítulo 6 está escrito assim: no ano da morte do rei Uzias, Isaías diz, a experiência: eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Glória a Jesus. As abas das suas vestes, ou as orlas dos seus vestidos, desciam e enchiam o templo. Serafins estavam por cima deles, voando. Tinham 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo
santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A experiência, a visão de Isaías. Os umbrais, as ombreiras, as portadas do templo se moveram com a voz dos querubins que clamavam, e a casa ficou cheia de fumaça. Então disse eu, diz Isaías: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram quem? O Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Então voou um dos serafins, trazendo nas mãos com atenais uma brasa. E eis que ele tocou os meus lábios e disse: eis que é purificado o teu pecado. Depois dessa experiência, aí Isaías vai ter uma experiência maior, que ele ouve agora quem está no trono. Quem é que está no trono? Deus. E Deus diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Agora Isaías, depois da experiência, ele está preparado. Ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Para ser enviado tem que ter uma experiência. Para ser enviado tem que ter raiz. Para ser enviado tem que ter uma preparação. Se não tiver, vai se decepcionar lá na frente. Mas quem está na rocha que é Cristo, quem tem certeza que Jesus é o seu baluarte, a sua fortaleza, não se decepciona, porque Ele é o teu guardião. É Ele que te guarda de dia e de noite, 24 horas por dia. Então tem que ter raiz na presença do Senhor. Aleluia. Experiência. Quem tem experiência tem o socorro. Mesmo assim. O texto que nós lemos aqui, irmãos, nós encontramos Pedro em Atos dos Apóstolos aprisionado. Pedro antes é uma coisa, em Atos dos Apóstolos Pedro é outra. Por quê? Porque com Jesus disse: olha, vamos expulsar os demônios. E eles foram. Pedro até tentou, mas não conseguiu. Porque chegou os discípulos e foram expulsar um demônio de um menino, de um rapaz, de um jovem. E eles tentaram expulsar, mas não conseguiram. O pai do menino chegou até Jesus e disse: olha, os teus discípulos tentaram expulsar, mas não conseguiram. Jesus chama cada um dos discípulos, faz uma reunião e diz: olha, essa casta só sai com jejum e oração. Tem que ter preparação. Não é fácil servir a Jesus. É obrigação do crente. Tem muitos crentes que querem servir a Jesus de qualquer forma, de qualquer jeito. Acha que não é obrigado a orar, consagrar, jejuar, ler a palavra. Se quer servir a Jesus, tem que consagrar a vida, jejuar, ler a palavra, ouvir a palavra, andar firmemente em santidade com o Senhor. É obrigação nossa. Para quê? Para que lá na frente nós não pereçamos, não caímos na cilada do inimigo. Glória a Deus. Esse é o Pedro antes. Mas a Bíblia diz que em Atos dos Apóstolos não é o mesmo Pedro. É por isso que eu digo, irmãos, talento é uma coisa e dom é outra coisa. Talento o homem pode até conseguir com seu entendimento, mas dom, ela vem reverberando com sabedoria. É Deus que dá, é o Espírito Santo que nos dá a sabedoria que vem junto com o dom. Por quê? Porque Pedro era uma coisa antes, mas quando veio o revestimento na vida de Pedro, Pedro era diferente. Por quê? Porque com Jesus Pedro não ganhou sequer uma alma para o reino. Pedro evangelizava, mas ninguém se convertia. Pedro queria expulsar os demônios, mas não conseguia. Mas em Atos dos Apóstolos ele era um Pedro diferente. Aleluia. Por quê? Porque se Pedro fosse chamado pelos homens, Pedro tinha se suicidado. Pedro tinha desviado e acontecido alguma coisa com ele, mas o seu nome seria apagado da história. Mas Jesus é aquele que chama os excluídos. Jesus é aquele
que chama aquele que acha que não é, que não tem, que não pode. Jesus é aquele que pega aquele que está lá embaixo, no pó e na cinza, pisado pelas pessoas. Jesus diz: olha, levanta-te daí, ergue a tua cabeça, porque eu tenho uma promessa, uma chamada na tua vida. Isso aconteceu com Pedro, porque depois que Pedro nega, ninguém abraçou mais Pedro. Pedro não foi mais chamado para as reuniões. Os discípulos apontavam para ele e diziam: você negou o nosso mestre. Mas a Bíblia diz que belo dia Jesus marca um encontro, e diante de uma fogueira na praia, assando peixe e comendo pão, Jesus olha para dentro dos olhos de Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. E comendo o pão e o peixe, Jesus olha novamente e diz: Pedro, tu me amas? É claro, Senhor, que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez: Pedro, tu me amas? Ele baixa a cabeça e, balbuciando palavras, ele diz: tu sabes, Senhor, que eu te amo. Lembrou-se que negou Jesus 3 vezes, e 3 vezes Jesus está dizendo: Pedro, eu tenho uma promessa na tua vida. Pedro, eu tenho uma chamada na sua vida. Pedro, eu tenho um ministério na sua vida. Pedro, você é especial para mim. Pedro, não foi para outro. Poderia ser para João, para Tiago, para André, Filipe. Aleluia. Mas foi para quem? Para Pedro, que recebeu a promessa de ser Glória a Deus. um dos pais da igreja em Jerusalém. Depois que Pedro está em Jerusalém, a Bíblia diz o quê? Que ele recebe, não aquilo que vem da terra, mas aquilo que vem do alto, o revestimento do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo vem, irmãos, ele não quer saber que graduação você tem, ele não quer saber se você terminou o 2º grau, ele não quer saber se você tem curso disso ou daquilo, ele não quer saber se você se preparou, humanamente falando, não. Quando o Espírito Santo vem, ele faz a diferença na nossa vida. No abrir da nossa boca, parece que ele toma as nossas palavras, e o inimigo tem que olhar do outro lado, no mundo espiritual, assim: rapaz, o que é que ela tem? Que eu não vejo nada humanamente falando nela, mas eu vejo uma unção tremendamente, um revestimento de Deus na vida dela. Os homens podem não enxergar, mas o inimigo vê. O inimigo enxerga que tem algo de Deus na sua vida. Glória a Deus. Quando o Espírito Santo vem e derrama sobre Pedro um revestimento, o homem que não ganhou uma única alma agora vai abrir a boca pela primeira vez. E ele sobe, eu penso que ele sobe em um caixote de madeira e começa a pregar pela primeira vez. E a Bíblia diz que depois da pregação de Pedro, que não era tão bonita, não era tão eloquente, não tinha princípio, meio e fim, não tinha a introdução, não tinha o desenvolvimento nem a conclusão, era um sermão até feito salada de fruta, mas quando Pedro abriu a boca, que a unção faz diferença, quando ele abre a boca, o Espírito Santo toma as palavras de Pedro e vai até o coração de 3.000 almas. E aceita Jesus como o único suficiente Salvador e são batizados em nome de Jesus. Então quem faz não somos nós, é Jesus que faz na minha vida e na sua vida. Aí quando vê Deus te usando, Deus me usando, Deus usando o presbítero, e tem alguém que não quer buscar, tem alguém que não quer descer, mas começa a criticar. Só sabe o preço aquele que paga. Pedro agora vai pregar pela 2ª vez. Pedro sobe para o templo, e quando ele sobe mais João para o templo, a Bíblia diz o quê? Que um homem está à beira da porta pedindo esmola. O excluído olha para ele e diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Glória a Deus. Eu estou falando das 2 fases de Pedro, que parece ser a nossa.
Ninguém vai te valorizar como você merece realmente. Se você não se autovalorizar, quem é que vai te valorizar? Em Nova Palmares, na quinta-feira eu falei lá. E eu disse, tem alguém que pode até dizer, vai, prossegue, mas esse prosseguir, para você ir, é até onde ele está. Mas passar ele não quer, nem ela quer. Olha aí. Por quê? Porque se ele passar, se ela passar na frente dele ou dela, vai surgir a maldita da inveja. A maldita da inveja está embrenhado muitas vezes dentro de muitas igrejas. Que as pessoas não querem que você suba, as pessoas não querem que você cresça, as pessoas não querem que você pregue, as pessoas não querem que você louve, querem ver você calado e calado, mas está repreendido em nome de Jesus. Você vai profetizar, você vai pregar, você vai louvar, porque você tem uma chamada de Deus. Glória a Deus. É verdade. Pedro prega pela segunda vez. E a Bíblia diz que se converte quantas almas? 5.000. 5.000 almas. Pedro agora é um grande missionário. Não tinha o quilate de Paulo, porque Paulo era versado em 3 línguas. No hebraico, no grego, no latim. Pedro mal falava o hebraico. Os fariseus olharam para Pedro e disseram, olha, cutucaram um ao outro e disseram, aquele homem é douto, é pescador. Andou com Jesus, o qual nós crucificamos. Mas por que ele fala com tanta sabedoria? É porque é o Espírito Santo que nos dá, meu querido e minha querida. É o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver na nossa vida, nós não somos nada. É Ele que dá entendimento para mim e para você, para falar do amor verdadeiro de Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que capacita ainda. Ele não troca. É verdade. A glória é para Ele. O louvor é para Ele. É assim mesmo. É. Glória a Jesus. É verdade. É maravilhoso. Pedro agora está na prisão por quê? Porque não é mesmo isso. Pedro está na prisão porque é um homem diferenciado agora. Se Pedro vivesse como um covarde, não seria preso. Mas como perturbou o inferno, ele foi preso. Mataram a Tiago e agora Pedro está preso na prisão com 16 soldados guardando Pedro, porque Pedro era uma potência no evangelismo, uma potência nas mãos do Senhor. Então não colocaram 2 soldados, colocaram 16 pessoas. 3 portas para guardar Pedro, o pescador, mas que tinha uma unção poderosa. Herodes disse, olha, guarda este homem aí, porque esse homem vai morrer de manhã. E Herodes já estava com plano. Mata Pedro de manhã, depois seguir a Tiro, a Sidom, para dar um discurso. Mas a Bíblia diz que naquela noite Pedro recebe uma visita. Uma visita inesperada. Pedro está na prisão, mas tem alguém orando por Pedro. Pedro está na prisão, mas tem a igreja orando por Pedro. Eu penso aqui com os meus pensamentos. Pedro preso nas mãos e nos pés com uma peça íntima no corpo. Arrancaram sua capa, 16 soldados guardando Pedro, não tinha humanamente falando como se soltar. Mas a igreja estava orando. Enquanto a igreja ora, Deus faz milagres. Enquanto a igreja ora, intercede, Deus faz milagre na minha vida e na sua vida. Tem alguém orando por você. Pode ser que não muitas pessoas, mas tem alguém orando por você, por isso que você ainda está de pé. Tem alguém intercedendo por você, por isso que você ainda está de pé na presença de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Do nada aparece uma luz na prisão. Era um anjo do céu. Por que o anjo aparece a Pedro? Porque Pedro, ele tinha promessa de Deus. Os anjos do Senhor, eles só estão em quem tem promessa. Esse eu descobri agora há pouco. Os anjos de Deus só estão ao lado de quem tem promessa. Tem alguém aqui que tem promessa de Deus? Foi fraco. Glória a Deus. Glória a Deus.
então tem um anjo do Senhor ao seu lado. Porque está escrito: e o anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme e os livra. Hebreu 1,4 diz: e os anjos são espíritos ministradores enviados do céu para aqueles que hão de herdar a salvação. Se você vai herdar a salvação, tem um anjo do Senhor ao seu lado. A igreja orando. Agora vamos olhar para o céu. Deus sentado no trono. E Deus agora diz: e envia um anjo, dá uma ordenança. Mas não era um anjo qualquer, era um anjo de fogo. Era um anjo de guerra. A Bíblia fala de Miguel. Miguel é o anjo de guerra. Quando Miguel entra no negócio, irmãos, sai da frente os inimigos. Quando Miguel entra no negócio, sai da frente aqueles que querem te atropelar. Quando Miguel entra no negócio, é porque a coisa está séria. E Miguel, quando vem, não é para derrotar os inimigos mesmo, porque a Bíblia fala sobre ele. A Bíblia diz que quando Josué está para tocar a trombeta, bater os tamboril, os pandeiros ali, a Bíblia diz que aparece quem? Aparece um príncipe. Josué olha para ele e diz: quem és tu? Tu és um dos nossos ou dos nossos inimigos? Miguel olha para ele e diz: eu sou o príncipe de Deus, enviado para pelejar por vocês. Aleluia. Os anjos é um mistério, irmãos. É um mistério por quê? Porque quando Daniel jejua 21 semanas e ora, a Bíblia diz o quê? Que desce um anjo. Desce quem? Gabriel. Gabriel, quando desce, que fala com Daniel, Daniel está esmurecido, querendo desfalecer. Aí vem Gabriel e toca no seu ombro e diz: Daniel, você é muito amado. Por que muito amado? Eu entendi que Gabriel estava querendo dizer: olha, não basta ser conhecido dos homens. Tem muitas pessoas querendo ser conhecido dos homens, mas o segredo é ser conhecido lá em cima. Tem muita gente popular, conhecido aqui na terra, mas é desconhecido lá em cima. Daniel era conhecido lá em cima, diante do trono de Deus. E não só Gabriel desceu, mas desceu Miguel, em favor daquele que é conhecido lá em cima. Ah, mas eu queria que alguém me elogiasse, falasse que eu prego bem, que eu louvo bem, que eu faço isso. O melhor é receber o elogio de Deus. É Deus olhar para mim, para você e dizer: olha, ele para mim, ela para mim é um homem íntegro, temente a mim, que se desvia do mal, reto e sincero. Louvado seja Deus. Então os anjos vêm para quem tem promessa. A Bíblia diz que o anjo vem para quem veio para Abraão. Apareceu Abraão, tinha promessa. A Bíblia diz que o anjo apareceu a Isaac, Isaac tinha promessa. O anjo veio para Jacó e colocou uma pedra por travesseiro e sonhou, e da terra ao céu uma escada. Ele viu, ou melhor dizendo, ele sonhou. No seu sonho, os malachins, que são anjos, subiu e desciam, indicando que Jacó tinha que ter maturidade espiritual na presença do Senhor. E lá em cima Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, teu pai, e sou o teu Deus. A terra que você está deitado eu vou te dar por herança. Tinha promessa. A Bíblia diz que Agar está chorando, o menino está desfalecendo lá debaixo de um zimbro, e ela, chorando. A Bíblia diz que veio do céu um anjo, bramando, dizendo: Agar, não temas. E Deus ouviu o choro do menino. Por quê? Porque Ismael tinha promessa, irmãos. Quem tem promessa recebe a visitação do anjo do Senhor. Tem mais, pastor? Tem mais. A Bíblia diz que tem uma virgem desposada, e do nada, como ela tinha promessa, aparece um anjo e disse: salve, tu és bem-aventurada, cheia de graça. Ela se fica temerosa e diz: quem és tu? Eu sou Gabriel, e eu vim te dar uma palavra. Você ficará grávida. Mas como eu não consigo com esse homem, fique tranquila, o Espírito Santo vai gerar dentro de você um Salvador. A Bíblia diz que, por sorte, Zacarias recebe a sorte de entrar no lugar santo e acender o incenso. Eram milhares de sacerdotes.
Mais um, por sorte, tinha que entrar. Não era todos, era um. E por sorte, Zacarias entra. Quando Zacarias entra, que pega a brasa com a tenaz para colocar na tigela com incenso, ele olha e vê um ser diferente. Um ser resplandecente diante do altar. E disse: Zacarias, tua mulher Isabel ficará grávida. Mas como? Ela já é uma anciã. Não tem como, ser só os costumes. Não tem nada impossível para Deus. Eu sou Gabriel e assisto diante do trono de Deus. E eu vim por causa de Isabel. Isabel vai dar um filho. E esse filho, mas como? Quando ele indaga, quando ele fica temeroso, o anjo percebe que ele está duvidando. E a Bíblia diz o quê? Que o anjo diz assim, para finalizar, que o anjo diz assim: olha, já que você está duvidando, você vai ficar mudo. E ele ficou mudo. No dia que o menino nasceu, alguém perguntou: e como será o nome dele? Um dizia André, Fernando, Jailson, Glória a Jesus. e por aí vai. Quando surgiram, colocaram vários nomes, eu penso que o anjo tocou na garganta de Zacarias, e Zacarias falou: o nome dele será João. Aleluia. O anjo só vai para quem tem promessa. Pedro na prisão, apareceu o anjo. Pedro não estava depressivo, querendo se enforcar, não. Pedro estava dormindo. Dormindo na prisão. Por quê? Porque Pedro sabia a quem ele servia. Não adianta se matar, não adianta ficar em depressão, não adianta não se desviar, não adianta colocar a culpa em Jesus, no pastor, no dirigente, não adianta. O que adianta é esperar no Senhor, que o tempo vai chegar. O tempo da reviravolta, o tempo do de repente, o tempo do ribombar da presença do Senhor na nossa vida vai chegar. Mas calma, mas vai chegar. Não é como eu quero nem como você quer, é no tempo dele. Ele já decretou, é no tempo de Deus. E no tempo de Deus não vai passar não, vai ser no momento certo que Ele vai te dar a sua bênção e a sua vitória. Você crê nisso? Glória a Deus. O anjo aparece e acorda Pedro e toca nele. Pedro, e as correntes caem das mãos e dos pés. Põe a tua capa, Pedro, e a tua sandália, que nós vamos sair dessa masmorra agora. O anjo vai na frente, tem 3 portas. A primeira grade se abre. Os soldados caíram no sono. Quando passa a segunda porta, a porta se abre. Mas a terceira porta, isso era um pouco difícil. Por quê? Porque era 5 homens de um lado, 5 homens do outro, para abrir a porta que estava fechada, de ferro, pesando vários quilos. E não era pouco, não era vários quilos. Eu não sei se está assim na sua vida e na minha vida, eu não sei. Mas essa porta, por intervenção divina, ela vai ter que se abrir. Para você passar, não é para outra pessoa, é para você passar. Eu sei que essa porta está amarrada, você está tentando abrir, não está conseguindo. Alguém tentou abrir para você, não conseguiu, mas a intervenção de Deus vai ter poder suficiente para abrir essa porta para você passar. E do outro lado, cantar o hino da vitória, dizer: só o Senhor, Ele é Deus. Aleluia. O anjo, quando aparece diante da porta de ferro, a porta que era para vários homens abrir, ela se abre como se fosse uma porta de alumínio. Para o servo do Senhor passar, Deus faz milagres e coisas extraordinárias na vida daquele que tem raízes na sua presença. Quando Pedro passa, o anjo desaparece. E Pedro lembrou-se da casa da irmã Maria. E foi lá. Quando chega lá, que bate na porta, alguém abre, ou melhor dizendo, alguém olha pela frecha da porta e diz: Pedro está aí. E vai contar a irmã que estava organizando a oração. Ela disse: não é Pedro. Pedro está na prisão. Ninguém pode tirar Pedro de lá. Pode ser o anjo de Pedro.
Não, é Pedro que está aí. E quando a irmã vem que abre a porta, era um milagre na porta. Era o respaldo, a resposta da oração da igreja, irmãos. Não tem impossível, não tem porta fechada, não tem corrente de ferro, não tem, irmãos, não tem grilhões. Quando a igreja ora em um só propósito, Deus faz a diferença. As portas se abrem, as correntes se quebram, para você passar e do outro lado cantar o hino da vitória. Amém, irmãos? Por que eu vá até 11 horas? Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aí você vai dizer, mas rapaz, porque estava sem palavra, né? Tu és maravilhoso. É o Espírito Santo. Aleluia. Tu és maravilhoso. Glória a Deus. Para finalizar, a irmã saiu do culto ao esposo. Quando chegou na porta da casa dela, o assaltante, eu acho que eu já falei aqui, ia matar a irmã do esposo para levar o carro. Jovem entre 18 e 23 anos, quando ele engatilhou uma pistola que não falha para ceifar a vida da irmã e do esposo dela. Se fosse alguém que não servisse a Cristo, eu até entenderia. Mas era um servo, uma serva do Senhor, que tinha experiência, raiz e intimidade com Deus. Quando ele abre a porta que vai atirar nos dois, do nada, o jovem tem um ataque fulminante para a medicina. Para mim, eu sei o que é que foi aquilo. Foi o anjo do Senhor. Em especial, Miguel com a espada desembanhada. Que Deus não aceita, irmãos. Só se tiver de acontecer mesmo, se Deus tiver urgência na sua alma, no seu espírito. É verdade. O jovem teve um ataque Glória a que Deus. caiu morto. O anjo do Senhor não permitiu e fulminou aquele jovem que queria ceifar a vida do servo do Senhor. Quando você estiver sozinho, não pense que você está sozinho. Há um anjo do Senhor ao seu lado. Quando você está de pé, orando, dormindo, há um anjo do Senhor. Se não tivesse o anjo do Senhor, que são um servo enviado para nos salvaguardar, o inimigo no mundo espiritual ceifava a nossa vida. Mas quem tem pelo menos 10% de visão no mundo espiritual, Aleluia. sabe que existe uma batalha entre anjos e demônios. E eles não ceifam a nossa vida, porque o anjo do Senhor está nos protegendo pelo mandado de Deus. Glória a Deus. Não se esqueça disso. Há um anjo do Senhor salvaguardando a nossa vida. Amém, irmãos? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe o pastor. Mas tem pessoas aqui no nosso meio que ainda no Evangelho, todos são, né? Tem um, né? Todos já são, para a glória de Deus. Mas eu convido aqui a Érica Mariana Cadela. Saiu, está aqui. A Érica Mariana hoje está fazendo idade nova. E a gente vai fazer esta oração por ela. Eu convido a Fabielle, Major Fabielle, para colocar a mão aí sobre a mente da Érica Mariana. Louvado seja Deus. Ore pedindo que Deus venha abençoar a Érica Mariana espiritual. Louvado seja Deus. E se for da vontade dele também material. Senhor nosso Deus, tua filha, o Pai, está neste momento recebendo oração. E eu quero que a igreja fique em espírito. Porque nós estamos orando e foi pregado que a igreja estava orando e Deus trabalhando para dar vitória a Pedro. Então nós estamos orando. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, abençoa, Pai, tua filha. Senhor, usa também a mão da tua filha, da tua escolhida também. Senhor, e através da mão dela, da oração da tua igreja, que a tua filha seja, Pai, nesta data, abençoada
E espiritualmente eu te peço, Jesus, assim como foi pregado nesta noite, que o Senhor revestiu Pedro, aleluia, de poder e autoridade, porque ele precisava. A tua filha também precisa, Senhor, desse revestimento para enfrentar os vendavais que ainda vão vir, Senhor, pela frente. Mas, Senhor, também eu te peço, Jesus, que na vida material aqui nessa terra, se for assim da tua vontade, Jesus, faz também ela prosperar. Porque eu creio, Jesus, que como foi pregado, Glória a Deus. eu creio que o anjo do Senhor está, Senhor, aleluia, com ela, Senhor. E se não tivesse, Senhor, naquele momento que ela tentou tirar a sua vida, naqueles momentos que ela pensou que não tinha mais jeito, não tinha mais saída, sozinha, isolada, pensando ela, mas não estava sozinha, porque o anjo estava do lado dela dizendo: você não vai tirar a sua vida, porque eu sou Gabriel e estou contigo, vou pelejar e vou te dar vitória. E todos aqueles demônios que tentou fazer isso caíram por terra, porque eu sei o que foi assim que aconteceu. E ela só está aqui recebendo esta oração porque o anjo enviado por ti, Deus, deu vitória. Meu Deus, tua filha, eu creio, Jesus, que está sendo agora abraçada pelo teu Espírito Santo. Dá um abraço nela aí, família. Receba esse abraço como se fosse espiritual. Aleluia. Aleluia. Receba esse abraço como o Espírito Santo estivesse falando com você assim: eu te amo, tu és minha, eu te protejo. Sou eu que te dou vitória, te fortaleço na minha presença. Então receba aí em nome de Jesus. Amém. O pastor falou uma coisa aqui, pastor César, e a gente que tem essa fé, a gente assim, não tirou porque não quem teve medo, não. Não tirou porque o Senhor pregou que o anjo é quem faz isso, quem nos protege. Glória a Deus. Quem nos dá vitória. Quem acredita no foi pregado aqui, diga amém. Amém. Tem gente que não crê que um anjo desce, né, irmão? Ele desce mesmo, irmão, mas desce com uma espada de fogo, né, pastor? Deus me deu uma revelação um dia desse aqui. Ele desce, irmão, só com uma espada de fogo. Quem vai impedir quando ele descer? Ninguém impede. Não impede. Não impede. Creia na palavra. Isso que o pastor pregou aqui é a palavra. Creia nisso. Você tem anjo que lhe protege. Eu tenho anjo que me protege. E agora? Então, se nós estamos protegidos, vamos glorificar a Deus. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, eu quero, Pai, te agradecer pela tua palavra, Senhor, pelos louvores. Jesus, nos ajude, Senhor, a entender, Senhor. Meu Pai, porque sem a tua ajuda, Jesus, nós não entendemos nada. Foi pregado aqui, eu creio, Jesus. Porque o homem natural não pode entender as coisas espirituais. Meu Deus, mas nos ajude, meu Pai, porque nós precisamos da tua ajuda. Fortalece, Jesus, cada um de nós. Abençoa o teu filho, o pastor Jailson, Senhor. Este homem que o Senhor escolheu e tem promessa. Assim como o Senhor, Pai, trouxe ele e o teu servo também, escolhido por ti, Edinaldo auxiliar. Protegendo na ida e na volta, Pai. Eu creio que vai fazer a mesma coisa. Meu Pai, abençoa essas crianças, Jesus, que ainda não entendem muito, mas já são escolhidas, meu Pai, para fazer a tua obra. Abençoa essa mocidade, Pai. Abençoa a nova da igreja, a comissão. Abençoa cada um dos teus filhos, Pai, para que eles venham entender, Senhor, que o Senhor quer eles louvando, meu Deus, e fazendo o teu querer. Abençoa, Pai, cada família, Pai, meu Pai, deste aguardo, deste engenho. Abençoa a família, Pai, brasileira. Abençoa também, Pai, a família desta nação. Papai, abençoa o pastor desta igreja e todos os outros pastores. Abençoa todo o teu povo, Jesus. O Brasil precisa das nossas orações. Abençoa, Pai, o presidente desta nação. Abençoa todos os governantes, Jesus. Meu Pai, tenha compaixão de cada um de nós. Tem algo para acontecer nessa terra e muitos não estão, meu Pai, acreditando. Mas o inimigo está aí, Pai, fazendo uma aliança para dominar, Senhor, mundialmente o mundo, um homem só. Creio que muitos dos teus filhos já não viram, ou ainda não viram.
Mas precisamos orar para que isso não aconteça. Mas se tiver de acontecer, nos fortaleça, para que na hora da luta a gente venha estar confiando na tua proteção. Meu Pai, assim que eu creio, para a glória do teu nome. Amém. Estenda a mão, irmão, para receber a bênção. E depois a gente da bênção, a gente vai cantar os parabéns, tá certo? A igreja está linda hoje. Antes de eu fazer essa, podemos cantar os parabéns, a gente vai interpretar a bênção e a gente vai fazer algo maravilhoso aqui esta noite, pelo Espírito Santo. Que o amor de Deus, Glória a Deus, a graça do seu Filho, aleluia, a comunhão e as duas consolações do Espírito Santo esteja nas nossas vidas, e todos confirmam dizendo: amém. eu quero que você faça uma coisa comigo, mas faça com força e com fé. Diga: eu profetizo que os inimigos que estão desejando que esta obra feche, diga: em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo, eu creio que Miguel vai descer com a sua espada e vai derrotar todos os inimigos de Deus. Se você acredita, diga amém. Porque eu creio. Então vamos cantar os parabéns para a nossa irmã. Parabéns para você. Mas canta com alegria. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos. Cante de novo, vá. Dar uma abraço dele.